gente vai mudar as coisas. Qual era a ideia de Dalton? Átomo. E, consequentemente, átomo composto. Qual é a ideia de Avogadro? Molécula. Molécula está substituindo o átomo composto? Não. É muito mais profundo do que isso. Repare, o elemento oxigênio é feito de átomos. Perfeito, é feito de átomos de oxigênio. Mas o oxigênio que eu respiro não é O, é O2. É feito de 2 átomos de oxigênio ligados. Parece uma bobagem. Todo mundo sabe isso hoje. Oxigênio, O2, molécula de O2, 2 átomos de oxigênio. Todo mundo sabe. Quer dizer, todo mundo sabe hoje. Naquela época, ninguém sabia. O óbvio precisa ser dito. Que nem no conto de fadas, alguém tem que dizer o rei está nu. E Avogadro faz exatamente isso. Avogadro diz a Dalton, o seu átomo composto está errado. A teoria atômica de Dalton tem uma falha. Vamos melhorar, vamos corrigir. É o que ele faz brilhantemente. Vamos analisar uma reação química proposta por Gay-Lussac, uma reação química vista volumetricamente e ver como isso nos leva, sem medo de errar, ao conceito de molécula, ao conceito de que, por exemplo, oxigênio é O2, hidrogênio é H2, chegaremos lá com perfeição. Observe o esquema. N moléculas de hidrogênio mais N moléculas de cloro, dando 2 N moléculas de gás clorídrico. Vamos explicar isso melhor. Volumetricamente temos assim, por exemplo, 10 litros de hidrogênio reagem com 10 litros de cloro, formando 20 litros de gás clorídrico. Ou seja, 10, 10, 20. Proporção 1 para 1 para 2, volumétrica. A proporção volumétrica tem que ser a mesma proporção molecular. Consequentemente, N moléculas de hidrogênio, N moléculas de cloro, 2 N moléculas de gás clorídrico. Veja, acompanhe então como ficamos. NX átomos de hidrogênio, NX átomos de cloro, 2N, um conjunto de um átomo de hidrogênio mais um átomo de cloro. Espera um instantinho, vamos deixar isso bem claro. Eu não sei exatamente quantos átomos existem na molécula de hidrogênio. Então eu disse que são N vezes X. Na molécula de cloro, também N vezes X. Por quê? Princípio da simplicidade. Ácido clorídrico tem que estar na proporção 1 para 1. Então como é que eu vou ficar? Olha só. X átomos de hidrogênio, X átomos de cloro, vai ser igual a uma soma de 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de cloro. Ou seja, qual é a única possibilidade dessa equação estar correta? O X ser 2. Um desenho ajuda fantasticamente a entender isso. Observe no desenho. Primeiramente, observe os volumes. Um volume de hidrogênio, um volume de cloro, 2 volumes de gás clorídrico. Consideramos aqui nesse um volume, para desenhar, 4 moléculas, só que 4 moléculas diatômicas, formada cada uma por 2 átomos. Fornecemos aqui novamente 4 moléculas, novamente diatômicas, cada uma formada por 2 átomos. Como se processa essa reação? Eu vou ter a quebra das moléculas de hidrogênio, soltando os átomos. A quebra das moléculas de cloro, soltando os átomos. E os átomos de hidrogênio e de cloro se ligando entre si para fazer a molécula HCl. Eu tinha 4 moléculas de hidrogênio, consequentemente, 8 átomos. 4 moléculas de cloro, consequentemente, 8 átomos. Se eu vou juntar um hidrogênio com um cloro, eu vou ter 8 moléculas. 8 moléculas tem que ocupar o dobro do espaço de 4 moléculas. Está justificado o 2V para o HCl. 2V. Repare, conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 moléculas. 4 no volume V, 4 no volume V. Eu tenho aqui um total de volume de 2V. Reparou como a ideia de molécula facilitou a explicação? E veja, eu estou visualizando a reação. Eu sei como é que a reação ocorreu. Quem quebrou, quem juntou. A química começa a ficar mais compreensível. Inclusive,
É a primeira vez que alguém pensa num mecanismo de reação. Como é que a reação aconteceu? As coisas estão começando a mudar. Nossa, professor, quantos teóricos importantes, hein? O que seria do mundo hoje sem essas descobertas? Gotinha, você não sabe o que você acertou. Eu chego a me emocionar quando eu penso nessas pessoas. Foi dessas pessoas, de seus acertos e erros, de suas brigas, de suas discussões teóricas, que nasceu a química tal como ela é hoje. Você não tem ideia da contribuição de cada um deles para o pensamento científico como um todo. Nós vamos ver então agora a síntese do que falamos, como ficou a chamada teoria atômico-molecular, aonde a gente vai juntar as ideias de Dalton, as ideias de átomo e as ideias de molécula, num grande todo compreensível que ligue a prática, a reação química, a massa, o volume e a explicação, o átomo, a molécula, como as coisas aconteceram. Vejamos então a teoria atômico-molecular. A matéria é constituída por partículas isoladas, chamadas moléculas. Então veja, a matéria não é mais pensada como feita de átomos, é feita de moléculas. Moléculas essas que são feitas de átomos. Ganhamos uma flexibilidade, ganhamos a possibilidade da divisibilidade que o átomo não tem. Átomos continuam sendo indivisíveis, mas moléculas não. Moléculas se quebram e átomos se reúnem outra vez. Segunda, a molécula é a menor partícula da substância que mantém as propriedades da substância e que ocorre isolada. Então veja, a molécula é a menor partícula. Tiramos do átomo a responsabilidade de ser a menor partícula. Dizemos que o átomo de oxigênio existe, mas que o oxigênio, tal como ele está na natureza, não é formado de átomos, é formado de moléculas, que são agregados de átomos. Você entendeu o jogo? Não é O, é O2. A molécula é que é a unidade estrutural, não mais o átomo. As moléculas são constituídas de átomos iguais ou diferentes. Você não reparou, mas isso aí é muito importante. Isso é o nascimento do conceito de substância simples e substância composta. Uma molécula pode ter todos os seus átomos iguais ou pode ter todos os seus átomos diferentes. Repare o quanto a ideia de molécula nos dá um ganho de flexibilidade. Quarta propriedade. Nas substâncias simples, os átomos são iguais. Viu? Exatamente o que nós falamos. A substância simples tem todos os seus átomos iguais. Perfeito, não há problema nenhum. Quinta, nas substâncias compostas, os átomos são diferentes. Então veja, tudo vai se juntando, quebrando, reunindo outra vez. Suponha que no começo houvesse só as substâncias simples. As moléculas vão se quebrando, átomos vão se soltando, a reação química ocorre e agora vão se juntar átomos diferentes. Esse jogo de substância simples e composta facilita muito o entendimento de tudo. Mais uma. Substâncias químicas diferentes possuem moléculas diferentes. Naturalmente, então, nós acabamos de retirar a responsabilidade do átomo de dar a identidade. Quem dá a identidade é a molécula. Substância formada de moléculas. Substâncias diferentes têm moléculas diferentes. Ok? Mais uma. Os átomos se mantêm inalterados durante as reações químicas. Veja. Os átomos se mantêm inalterados, mas as moléculas não. Moléculas quebram, separam-se em átomos, esses átomos se reorganizam, dando origem a novas moléculas. O átomo está lá, indivisível. O postulado 1 está ok, está correto, está mantido, mas nós temos agora a ideia de reação química com quebra de ligação, a ideia com fazer uma ligação nova. E é isso que dá o grande ganho da teoria atômico-molecular, a sua flexibilidade criada pela molécula. Bem, agora nesta aula precisamos ver um número de exercícios
Bom, porque os exercícios são, para muita gente, estranhos. A pessoa não está acostumada a pensar dessa maneira. Então precisamos aprender a pensar como se pensava lá por volta de 1800. Você vai, de uma certa maneira, reproduzir os passos que levaram às descobertas da química. Repare só a tabela que eu estou te mostrando. Um volume de ozônio reage com 3 volumes de hidrogênio para produzir 3 volumes de água. Querido, de onde que saiu isso? Uma medida de Gay-Lussac, uma lei volumétrica. Eu estou dizendo volumes. Se eu estou dizendo volumes, o princípio de Avogadro me permite passar para moléculas. Repare, um volume de ozônio, N moléculas de ozônio. 3 volumes de hidrogênio, 3N moléculas de hidrogênio. 3 volumes de vapor d'água, 3N moléculas de vapor d'água. Bem, se eu tenho aqui N moléculas de ozônio, eu não sei quantos átomos cada molécula de ozônio tem. Estou chamando de A. Então eu tenho A vezes N átomos de oxigênio. Esses átomos de oxigênio não podem ter sumido. Repare aqui, se eu tenho 3N moléculas de água, eu tenho 3BN átomos de oxigênio. O que é B? B é o número de átomos de oxigênio que tem na molécula de água. Insisto, esses átomos não podem ter sumido. Esse AN átomos de oxigênio tem que ser igual a esse 3BN, ou seja, AN igual a 3BN. Se AN igual a 3BN, corto esse N, fico com A igual a 3B. E daí? E daí que se o A é igual a 3B, o A é múltiplo de 3. Se o A é múltiplo de 3, qual é a minha conclusão?